Oi, tudo bem? Meu nome é Márcio Júlio, esse é o Manifest in Jesus. Seja bem-vindo a esse canal, um canal onde nós falamos de autodesenvolvimento, falamos de espiritualidade. Esse vídeo é o 6º vídeo da série e que nós falamos a respeito de construirmos a nossa vida em torno da nossa essência. E hoje eu queria trazer um tópico para você bastante importante. Nós vamos falar de culpa e nós vamos falar também de medos. Então, se você é novo aqui, eu queria te pedir, se inscreve nesse canal, ativa o sininho das notificações, encaminhe essa mensagem para quem você acha que faz sentido. Dentro dessa série, nós falamos a respeito de estratégias para autoconhecimento que nos fazem lidar melhor com a vida que nós estamos inseridos. Se você ainda não viu, tem um vídeo de introdução, vai até esse vídeo e assiste os vídeos na sequência. Faça os exercícios, mesmo que você não assista os vídeos mais de uma vez, mas faça pelo menos os exercícios de 2 a 3 vezes. Esses exercícios têm o potencial de desbloquear muita coisa que está parada aí no seu subconsciente e você vai perceber que muita coisa vai começar a andar de uma forma diferente na sua vida. Esse é o processo que me fez revolucionar a minha vida e eu quero passar e dividir esse processo com você de maneira completamente gratuita. E você vai perceber que esses vídeos têm em torno de meia hora, e nessa meia hora, mais ou menos de 40 a 60% do tempo é conteúdo, e de 40 a 60%, dependendo do tema, é um exercício, uma ferramenta. Então, cada exercício que você faz aqui traz uma ferramenta para você, para que você possa pôr em prática e desde já destravar a sua vida para viver uma vida mais plena, para efetivamente construir a sua vida em torno da sua essência. Indo para o tema de hoje, falar um pouquinho sobre culpas e falar um pouquinho sobre medo. Quando nós falamos sobre culpas, nós estamos sempre nos deslocando no tempo. Quando nós falamos de culpa, ou nós estamos nos culpando por algo que nós fizemos, ou por não nos desenvolvido o suficiente para algo que vai acontecer no futuro. A culpa está sempre deslocada e ela nasce dentro de um processo de desalinhamento com a orientação natural das coisas como elas são. Nós estamos falando aqui a respeito de consciente e subconsciente. Nos outros vídeos nós falamos bastante disso também. Quando a gente fala a respeito das culpas, nós vamos entrar dentro daquele loop e se você é novo aqui, eu volto a dizer, se você está assistindo esse vídeo, volta lá no início. Nós vamos dizer no início dos vídeos que o processo é um processo cíclico. Então, algumas coisas são repetidas de maneira propositada para que esse conhecimento passe a se fixar de uma maneira mais definitiva dentro da sua mente. A culpa é construída através do processo biológico que nos gera uma expectativa do mundo. A leitura que nós fazemos do mundo até os 7 anos, depois a adaptação desse mundo até os 14 anos, e a partir dos 14 anos nós temos o processo de interpretar todas as coisas na vida de acordo com esse conhecimento que foi estabelecido. E é importante a gente ampliar um pouco esse conhecimento aqui agora, esse entendimento, na verdade, para entender que dentro de tudo isso, nós criamos meio que naturalmente, ou quase que naturalmente, uma régua de comportamento. É uma régua em que nós enquadramos valores e medimos o mundo externo em função desses valores. Então, esses valores nada mais são do que o resultado do que foi construído em nós até mais ou menos os 14 anos de idade. Qual é o efeito positivo disso? É importante a gente entender que tudo isso tem um ponto positivo e um ponto negativo. Que é você passa a ter para si uma referência de vida. Isso te ajuda a ter firmeza, a ter os pés no chão. O ponto negativo é que ele fecha algumas portas para o entendimento natural da adaptabilidade e da fluidez da vida. Levando em consideração o que a gente sempre diz aqui, nós fazemos uma análise da biologia. Então nós somos um hardware de 10 mil anos atrás inserido num mundo
que é o nosso mundo atual, com uma quantidade de informações diferentes, com um processo de entendimento de relações diferentes, com características de relações diferentes. Vou dar um exemplo claro aqui. Antigamente, nós tínhamos as relações de pai, mãe, clã, que era a organização. Se o seu pai fosse o líder de um clã, naturalmente você ascenderia à liderança daquele clã. Se o seu pai fosse um coadjuvante naquele clã, você naturalmente teria uma função basicamente ligada àquilo. Hoje a nossa vida é muito complexa. A sociedade é organizada de uma maneira mais complexa. Então nós temos uma motilidade social bastante grande. Isso ligado à quantidade de informações que nós temos, faz com que nós tenhamos que nos adaptar a uma realidade em que nós precisamos ser mais fluidos, mais flexíveis e estar mais propensos a relações mais complexas. No mundo de hoje, por exemplo, onde você não está inserido num clã, você pode exercer 2 a 3 atividades intelectuais, físicas e laborais ao mesmo tempo. Ao longo da sua vida, ter 5, 6, 7 atividades laborais na tua história. Você pode ter 5, 10 chefes ao longo da tua vida, e cada um deles vai demandar uma adaptação sua a essa forma de perceber e de interpretar esses papéis na sua vida. Mas lembra, o personagem que interpreta esses papéis tem 14 anos de idade, e com 14 anos de idade você já tinha muito do que está blindado dentro de você, parado e bem definido. Então, como a gente chega hoje a ter a noção de uma complexidade maior a respeito da vida, nós temos também a condição de superar tudo isso através da presença e através do nosso entendimento a respeito dessas relações. Hoje, nós somos muito mais cobrados intelectual e emocionalmente para analisar com tranquilidade cada um desses tipos de relação. A relação, por exemplo, entre marido e mulher, se você fosse uma mulher há 10 mil anos atrás, você estaria quase que fisicamente dominada pelo seu marido. Ao passo que hoje as mulheres têm toda a liberdade para, de repente, não estar sujeita sequer a qualquer pessoa. Da mesma maneira, os homens. Então, tudo está mais complexo e tudo está desafiando mais a programação biológica que nós temos para o desenvolvimento das nossas relações. O grande problema disso, a grande dificuldade que nós temos em tudo isso é entender que tudo aquilo que não estiver em alinhamento com esse período inicial vai gerar dentro de nós uma sensação de culpa. O medo instalado em nós em função dessa referência que nós estabelecemos em face ao desconhecido, que vão refletir nos 2 medos básicos, que é o medo da morte e o medo do esquecimento, que tem a derivação da morte também. Esses 2 medos básicos vão nortear toda a dinâmica das nossas relações. Então, por exemplo, se você queria ser aceito dentro de um clã, você ia abrir mão de parte da tua individualidade e da tua força para poder habitar naquele momento. É por isso, por exemplo, que nós temos grande dificuldade em reconhecer a nossa própria face. E é por isso que nós temos a tendência a nos associarmos pessoas que tenham um rosto parecido. É por isso que nós temos a tendência de gostar de celebridades, que nós nos acostumamos com os rostos delas. E em comparação aos rostos das pessoas que não são tão famosas, aqueles rostos nos trazem uma sensação de familiaridade. E nós esquecemos da imagem do nosso rosto para que nós não possamos desenvolver o complexo narcisista que nos faz desistir das relações em função do nosso senso de importância. É por isso que hoje nós chamamos de narcisistas as pessoas que não conseguem reconhecer importância além da sua própria.
É por isso que isso é tratado como um complexo, como alguma coisa que precisa realmente ser entendida um pouco mais, com a qual tem que ser lidado. Então, toda a nossa programação biológica criou em nós uma estrutura de medo básico e a estrutura das culpas que nós temos também, por uma adequação social. E dentro de tudo isso, qual é o papel que nós temos aqui? Se você acompanhou os vídeos anteriores, nós dissemos lá que nós não vamos amputar nada da nossa vida e que nós não vamos inserir nada, instalar nada na nossa vida. Na verdade, o que nós estamos aqui para fazer é harmonizar todos esses conceitos e harmonizar tudo aquilo que aparentemente está fora do nosso controle, por talvez até o momento não ter sido questionado por nós. E eu te garanto uma coisa, a partir do momento que você começar a abrir a sua intenção para a possibilidade de começar a monitorar os teus pensamentos, a monitorar as tuas emoções, a monitorar esse complexo que nós chamamos de espiritual, você vai perceber que você vai ter uma vantagem competitiva muito grande com relação às pessoas que coabitam com você. Você vai perceber que você vai ter muito mais recursos para agir em uma série de situações. E nós estamos falando isso porque você vai ser melhor, mais competitivo, isso vai te dar uma vantagem competitiva sobre qualquer coisa? Sim, mas não para que isso gere em você uma arrogância ou para que isso gere em você a sensação de poder sobre essas pessoas, mas para que você possa, entendendo tudo isso, passar essa informação adiante, porque passando a informação adiante, você se constitui numa pessoa melhor e você constrói um ambiente melhor para você mesmo viver. Então, uma das coisas que nós temos como base desse treinamento, dessa jornada, dessa playlist, como você queira falar, é olhar para as coisas, é delimitar as coisas, entender onde as coisas começam e onde as coisas terminam. Por quê? Porque se você for igual a 95% das pessoas que estão andando no planeta Terra hoje, você não tem um reflexo de submeter os teus pensamentos, as tuas respostas sensoriais a um questionamento. E hoje aqui, você vai ser testado na seriedade do trabalho que você está fazendo aqui com a gente. Dos outros exercícios que nós fizemos até aqui, eu te guiei. Eu fui dando para você passo a passo do que você teria que fazer. E se você fez os exercícios da melhor maneira possível, que é fazer os exercícios, um dos exercícios por semana, pelo menos 2 a 3 vezes cada um dos exercícios, se você tiver hoje na 6ª ou 7ª semana, eu te garanto que nesse mês e meio você já percebeu uma mudança brutal na sua vida, muito grande. Se isso realmente aconteceu, eu queria que você confiasse em mim e que você acreditasse que esse exercício que nós vamos fazer aqui vai ser o mais difícil. Ele não é o mais forte, mas ele é um dos mais difíceis de fazer. E eu queria te chamar agora para pausar esse vídeo, correr, pegar um papel e uma caneta. Se possível, uma folha de sulfite com em que os 2 lados estejam disponíveis. Pega essa folha de sulfite. Se você já foi, voltou. Se não, para o vídeo agora e eu vou te esperar. Voltou? Pega a folha de sulfite e na primeira página, no topo, no cabeçalho dela, você escreve culpas. Você vira essa folha e escreve medos. E você vai começar pelos medos e vai escrever tudo que te traz medo até aqui. Que tipo de medo você pode ter?
medo de não conseguir pagar suas contas, medo de não conseguir dar uma vida boa para sua família, medo de que alguma coisa dê errado, medo de que você não consiga alcançar a tua carreira, medo de ser mandado embora do seu emprego. Você vai escrever tudo o que você tem medo. Não importa quanto, se precisar de mais uma folha de sulfite, põe, mas coloca tudo isso. Escreve. Se permita passar aí pelo menos 10 minutos, tá? Então você vai parar agora e você vai escrever 10 minutos sobre os teus medos. Pausa o vídeo, eu já volto com você. Voltou? Agora vai na culpa, faz a mesma coisa. Vai enumerando as culpas todas e se precisar de mais de uma folha de sulfite, também faça isso. Mas gaste pelo menos 10 a 20 minutos nesse exercício. Para você, é a primeira vez que você vai olhar para dentro de si e vai começar a fazer um inventário da sua vida. Você pode se perguntar, mas por que isso é importante? Isso é importante porque isso vai te mover na direção de olhar para dentro, em vez de parar de olhar para fora. Porque enquanto você não fizer isso, tudo o que acontecer na sua vida, você vai atribuir a algo externo que aconteceu com você. Se você for mandado embora do seu emprego, você vai colocar a culpa no seu chefe. Se acontecer, você vai colocar a culpa na sua mulher, no seu marido, no seu filho. Você vai colocar a culpa em tudo, menos em você. Agora, quando nós tivermos mapeado todo o seu sistema de crença e tivermos mapeado todos os teus medos e todas as tuas culpas, você vai ter a condição necessária para entender e para encontrar dentro de você tudo aquilo que está projetado lá para fora. A ideia aqui é mudar o viés das coisas. A ideia aqui é fazer uma transferência, não de responsabilidade, mas uma transferência na liderança das coisas. Vai haver coisas que você vai identificar como fora do seu controle. E quando isso acontecer, esse processo de construção vai te permitir ter paz, vai te permitir ter serenidade para entender aquilo como um percalço da vida. Se você não fizer esse exercício de olhar para dentro de você, você vai alimentar um ciclo de cegueira espiritual, de cegueira emocional, onde você nunca vai ter certeza daquilo que realmente foi causado por você e o que fazer nessas situações do caos que está aí fora. Nós começamos a mudar a nossa perspectiva sobre as coisas para olhar para o lugar onde realmente está o caos. Porque o caos está dentro de você e não fora. Se você chegou até aqui e não fez as listas, para esse vídeo agora, faz a lista das culpas e faz a lista dos medos. Você não tem noção do que esse exercício vai fazer por você. Voltou? Tá com a lista na mão? Agora, você vai pegar cada item dessa lista de medos, vai virar a página e vai colocar esse medo, o número desse medo, na frente da culpa que você teve. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos imaginar que na tua lista de medos você vai encontrar medo de ser mandado embora do meu emprego. Provavelmente na tua lista de culpas você vai encontrar situações em que você deu causa àquele medo. Então, por exemplo, se você sente culpa por não ter ido bem num outro trabalho, você vai colocar essa culpa naquele medo.
de maneira que você vai criar uma matriz de medos e culpas, para você começar a ter a ideia da responsabilidade que você tem pelos medos que você gera hoje. E você vai perceber que a cura de tudo isso está dentro de você e está ao teu alcance através do processo de harmonização. Nós vamos parar o vídeo de novo. Você vai agora fazer essa relação para depois, no final desse vídeo, nós chegarmos juntos. Esse é um dos exercícios mais importantes que nós temos aqui. Ele não é tão forte quanto os últimos dois, mas vocês vão perceber o impacto que esse exercício tem na autorreferência, na sensação de domínio que você tem. Porque hoje talvez a tua vida esteja voando porque você ainda não amarrou uma pedra nessa bexiga e colocou ela no chão. Nós vamos fazer isso. Nós vamos começar a amarrar as bexigas e algumas delas nós vamos estourar, outras nós vamos abraçar. O ponto é, pela primeira vez na sua vida você vai começar a olhar essas questões todas, tá bom? Então vai lá na lista dos medos, vê cada um deles, busca na lista das culpas. E a hora que você terminar de fazer as culpas, você faz a mesma coisa. Você vai na culpa e vai na lista do medo e na frente da culpa coloca o número do medo. Só para fazer o recap, você tem duas listas, a da culpa e a do medo. Na lista da culpa, você vai pegar na lista da culpa e vai ver os medos que geraram aquelas culpas. E na do medo, você vai colocar a relação das culpas que geraram aqueles medos. Tá bom? Não é fácil, né? Tá de volta já, estamos de volta aqui. Não é fácil fazer esse exercício. Se você fez esse exercício com sinceridade, eu acredito que você deva ter mais ou menos umas 30 culpas e mais ou menos uns 15 a 20 medos. Pelo menos. Pelo menos. Como você se conheceu um pouco mais agora, como você tem uma noção um pouco maior e um pouco mais forte a respeito da tua vida e da tua existência, a ação, a ferramenta desse exercício, e eu quero pedir, se você chegou até aqui, para você escrever nos comentários a palavra ferramenta. Escreve a palavra ferramenta nos comentários e escreve culpas e medos. E volta agora aqui comigo para a gente fazer o encerramento desse exercício, tá bom? Eu queria te pedir para relaxar um pouquinho. Nós não vamos descer no nível subconsciente hoje, mas nós vamos baixar. Eu vou fazer uma contagem rápida de 10 a 0 e eu vou te dar uma ordem simples do subconsciente. E você vai primeiro me ouvir, depois você vai repetir comigo mentalmente e depois você vai repetir verbalizando, tá bom? Então, recapitulando, você vai me ouvir, você vai repetir comigo mentalmente e você vai repetir comigo verbalizando, tá bom? Faz uma respiração só bem profunda e expira relaxando. 10, 9. Você sente o seu corpo bem pesado. Você sente o seu corpo bem descansado. Você se sente propenso a todas as mudanças da tua vida acontecerem agora. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Inspira novamente, bem profundo. Como nós
falamos antes do exercício, eu vou te dar o mesmo comando 3 vezes. No primeiro comando você me ouve, no segundo comando você mentaliza o comando junto com a minha fala e no terceiro você fala junto comigo. Hoje eu tenho presença no monitoramento dos meus medos e culpas. Agora você repete mentalmente comigo. Hoje eu tenho presença no monitoramento dos meus medos e culpas. E agora você verbaliza comigo. Hoje eu tenho presença no monitoramento dos meus medos e culpas. Não precisa mais verbalizar, mas fica aí. Porque a partir de agora eu quero que você imagine um foco muito grande de luz dentro do seu coração. Como uma lanterna que te faz andar pelas curvas do teu subconsciente. E você anda nesse lugar com bastante tranquilidade e com bastante fluência. Você toma hoje o controle da tua vida no sentido de fazer as mudanças necessárias para que o teu coração tenha paz e para que você possa deixar aflorar a tua essência. Porque nessa busca dentro do teu coração, em pouco tempo, você já vai encontrar. Eu vou contar agora de 1 a 5. Quando eu chegar em 5, você vai estar completamente desperto, alegre, feliz e tendo a consciência de que você deu o seu melhor para poder chegar à construção da sua vida em torno da sua essência. 1, 2, 3, você começa a sentir o seu corpo se mexer na cadeira. 4, 5, você está completamente acordado, você está consciente. Se você quiser abrir os olhos, pode abrir. Você vai ter uma noite de paz hoje. Você cumpriu mais uma etapa. Volto a dizer, se você sentiu conexão com essa energia, encaminhe essa mensagem para os seus amigos. Não tem nenhum outro trabalho no YouTube que entregue tanta informação e tantas ferramentas de transformação como essa aqui. Eu agradeço muito você ter dedicado o seu tempo aqui. Eu quero muito te desejar um caminho de paz, um caminho de alegria e um caminho de restauração. Fique com Deus. Ativa o sininho das notificações para você saber quando o próximo vídeo vai subir. Fica com Deus. Até mais.